Muito bem, quero te dar as boas-vindas. Que alegria ter você aqui para mais uma videoaula. Você já recebeu aí todo o material? Já estamos aí caminhando, dando os próximos passos? Acredito que sim. Então hoje nós vamos falar sobre por que engordamos tão fácil e emagrecemos tão difícil. E eu quero deixar bem claro para você o seguinte: nós não estamos aqui com uma teoria vazia. Nós estamos aqui trazendo uma experiência prática para você. Não é uma metodologia que nós ouvimos falar, não. É uma metodologia que nós aplicamos no nosso processo transformacional, na nossa travessia. E nós atravessamos a ponte, estamos aqui para segurar na sua mão, para juntos fazermos essa travessia. Porque nós acreditamos no seu sucesso, acreditamos no seu resultado. Afinal de contas, você merece esse resultado. É por você e é para você. Então vamos ao tema: por que engordamos tão fácil e emagrecemos tão difícil? Olha que interessante. Nós precisamos partir do pressuposto que o peso ele está além do corpo. Você já se perguntou por que parece tão fácil engordar? Talvez você diga: rapaz, engordar é muito fácil, eu só preciso pensar em comida e eu já engordo. Tem cliente que ele chega e diz: eu bebo água e engordo. Basta alguns dias, algumas questões de desequilíbrio e você, engordou. É tão difícil emagrecer. Por que é tão fácil engordar e tão difícil emagrecer? Mesmo colocando tanto esforço, mesmo se dedicando, mesmo colocando força de vontade, mesmo buscando fazer o que é correto. Olha para mim aqui. Eu quero dizer para você que, como eu disse no início, o peso ele vai muito além do corpo, tá? Então, sobre por que engordar é fácil e emagrecer é mais difícil, não é que você é fraca. Isso não acontece porque você é fraca. Não. Você não é fraca. Você está sobrecarregada. Sobrecarregada emocionalmente, sobrecarregada fisicamente, sobrecarregada espiritualmente. E o seu corpo ele está carregando pesos que nem sempre são físicos. É por isso que nós trazemos essa abordagem da psicoterapia bíblica, para buscar a raiz, a origem. Afinal de contas, o excesso de peso, ele, na maioria das vezes, ele é uma resposta do corpo a um grito da alma. A sua alma está gritando, a sua alma está gemendo, a sua alma está chorando, a sua alma está pedindo socorro. E a ciência explica isso, e a Bíblia revela, e nós aqui através da psicoterapia aplicada ao emagrecimento, vamos conectar essas duas pontas, a raiz emocional e espiritual do ganho de peso, ok? Então nós vamos discorrer sobre esses dois pontos e eu tenho certeza que nós vamos descobrir muita coisa aqui sobre toda essa dinâmica. Por quê? Porque primeiro nós partimos do pressuposto que o corpo ele é templo. O corpo ele é um templo. O templo do quê? Da expressão da alma, da manifestação da alma. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Está lá, está escrito. Então Deus nos deu um corpo como um presente. Mas quando a alma adoece, adoece de ansiedade, adoece de frustração, adoece de culpa, adoece de traumas não curados, então o corpo absorve essa dor como ele pode. E na maioria das vezes ele absorve isso na forma de gordura emocional, tá? Então a Bíblia nos mostra que quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam o quê? Nus. E aí eles tiveram o quê? Vergonha. Então, esse despertar trouxe o quê? Trouxe um peso emocional que resultou numa fuga, numa culpa, e eles buscaram um disfarce. Então é exatamente o que muitos de nós estamos fazendo com a comida. Nós comemos para não sentir, ou comemos para sentir, ou comemos para anestesiar, ou até mesmo comemos para sobreviver emocionalmente, ou para resistir emocionalmente. Faz sentido isso para você? Ok. Mas e se esse mecanismo de defesa
pode se transformar em prisão. Como que fica a sua vida? É isso que está acontecendo. A prisão do sobrepeso, a prisão da obesidade, ela começou como uma defesa, como algo bom, como algo interessante, tá? Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque o cérebro, o estresse, tudo isso vai impactar de uma forma negativa ou positiva esse metabolismo emocional. A ciência ela já confirma, ela valida aquilo que a Bíblia já revelava, aquilo que a Bíblia já ensinava. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho no aspecto científico. O cortisol, que nós chamamos de hormônio do estresse, ele é um dos maiores responsáveis pelo acúmulo de gordura no corpo. Isso mesmo. E o cortisol, você vai descobrir dentro do processo o quanto ele vai impactar. Traumas não resolvidos também, relacionamentos tóxicos e autocrítica disparam esse sistema de luta ou fuga. Disparam esse sistema que te leva a esse quadro que você está. E aí o cérebro ele fica num estado de alerta constante. Sabe quando parece que o cérebro não para? E ele busca uma recompensa imediata e ele quer uma recompensa. E qual é a recompensa mais acessível? A comida. Mas não é uma comida comum. É uma comida rica em açúcar, é uma comida rica em gordura, é a droga perfeita. Por isso que a gente costuma dizer que os crentes eles dizem assim: a gente não bebe e não fuma, mas come. Crente não bebe e não fuma, mas come. E realmente, isso é um vício. E os viciados não herdarão o reino. Então a gente precisa abrir a nossa consciência, ampliar a nossa consciência para olhar além daquilo que nos é mostrado. E os estudos neurocientíficos já têm mostrado que a compulsão alimentar está ligada ao mesmo circuito cerebral do vício. Então não é sobre falta de força de vontade, é o excesso de dor não resolvida. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Sim ou não? Comenta aí então, se sim ou se não. Mas pastor, e como que isso começa? Qual a origem de tudo isso? Calma que eu vou discorrer um pouquinho sobre as causas emocionais, espirituais e também metabólicas do ganho de peso. Eu separei aqui algumas, são muitas, tá? E cada indivíduo carrega algumas diferentes das outras, ou dos outros. Mas uma muito recorrente, desconexão com o corpo. O que é isso? É quando você trata o seu corpo como se ele fosse o seu inimigo e não como um aliado, não como uma ferramenta que vai te auxiliar para viver e viver bem nessa terra. Outra causa é feridas emocionais do passado, rejeição, abandono, humilhação, abuso. São feridas emocionais que começaram lá atrás na sua infância, talvez na sua primeira infância, estão impactando a sua vida até hoje. São algumas das possíveis causas, além da autossabotagem inconsciente. O que é isso? São aquelas crenças do tipo, eu não mereço ser magra, isso não vai durar mesmo, eu não consigo mesmo, isso é quem eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo. Percebe que é algo inconsciente, você não toma consciência para poder declarar isso? Outra causa também que ocorre muito, a falta de descanso autêntico ou falta de descanso verdadeiro. Você tem noites mal dormidas, você tem uma ausência de silêncio interior e ainda carrega uma agenda sobrecarregada. Isso tudo faz com que você se perca na jornada. E aí você faz o quê? Traz a comida como companhia, traz a comida como afeto, traz a comida como recompensa, traz a comida como válvula de escape. Outra causa também que é muito comum é a ausência de propósito. É quando o corpo que não sabe para onde vai, ele se perde na jornada, ele se perde no percurso. Por quê? Porque não tem propósito. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Por isso que dentro do processo psicoterapêutico que nós abordamos aqui, nós vamos trazer a dinâmica tanto no aspecto espiritual, emocional
e física. Para quê? Para que você viva e viva de forma plena e abundante. E algo que ocorre muito, muito mesmo, também é uma espiritualidade fragmentada. Orações que pedem milagres, mas negligenciam a disciplina, a identidade e o propósito. E isso tudo está ligado a um ponto que é muito recorrente: a ausência de um pai. A ausência de um pai. Mas o senhor falou sobre um monte de coisas, mas e agora? Como que a gente pode virar esse jogo? Como que a gente pode fazer com isso tudo? Simples. É possível virar esse jogo, sim. É possível restabelecer a saúde, é possível restabelecer a paz. Mas isso não começa pelo prato. Começa pelo coração, pela mente. Começa pelo seu interior. E os primeiros passos, tá aqui, eu escrevi aqui para você. Você pode ver na tela comigo aqui. Os primeiros passos é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer que você está exausto emocionalmente. Reconhecer que você está cansada. Reconhecer que você não é preguiçosa. Segundo passo, reconciliar-se. Reconciliar-se consigo mesmo. Reconciliar-se com o seu corpo em vez de lutar contra ele. Reconciliar-se com a sua própria pessoa. E aí você vai começar a curar as emoções feridas. Não é só contar calorias, não é só medir e anotar o que você está comendo, não. É curar as suas emoções, é ressignificar o seu passado para liberar o seu futuro. E quando você faz isso, você começa a descobrir ou a redescobrir a sua identidade em Deus. A sua identidade está em Deus e não no espelho que reflete a sua imagem. O espelho só reflete a imagem. Mas o que você vê no espelho não é o que você é muito mais que isso. E você precisa descobrir isso. E como você descobre isso? Através do processo psicoterapêutico que nós trazemos aqui. Que une ciência, né? Que une uma ciência, que une a alma e que une a fé. E por isso que nós dizemos, você não precisa de mais uma dieta. Você precisa de uma transformação emocional. Você precisa de uma cura emocional. Você precisa fazer as pazes consigo mesmo. Você precisa lembrar quem você é. Antes da dor, antes da culpa e antes da compulsão. Você é muito mais. Por isso eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite para essa jornada transformacional. Afinal de contas, é por você. E é para você. Mas antes eu deixei aqui algumas perguntas. E se você está dentro do protocolo, nós estamos aqui nessas primeiras 7 semanas. Eu não sei qual protocolo que você está inscrito, se é no protocolo de 7 semanas, se é no protocolo de 6 meses ou de 12 meses. Mas nessas primeiras 7 semanas, nós aplicamos de forma universal esse primeiro protocolo, esse primeiro passo. E aqui tem umas perguntas dentro do que nós estudamos hoje. Eu peço que você responda-as à mão no seu caderno de anotações e mande para nós aqui, tá? E qual que é o convite? Um convite para a próxima etapa da jornada. Você, presta bem atenção, você não precisa sofrer em silêncio. Você não precisa fazer essa travessia sozinho ou sozinha. Existe um caminho, existe uma direção para que você resgate a sua identidade, ressignifique o seu passado, emagreça com leveza, com verdade, com reconexão. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre os 7 passos para que você possa emagrecer sem dietas malucas. E aí você vai descobrir como reprogramar o seu cérebro para emagrecer. Você vai descobrir como que o perdão ele vai transformar o seu processo de emagrecimento. Você vai descobrir também o segredo dessa saciedade emocional. E aí, por último, nós vamos fechar com o verdadeiro papel da espiritualidade nessa jornada do emagrecimento. Então, prepare-se para essa virada, porque a jornada já começou. Agora é com você, agora é por você. Afinal de contas, nós acreditamos no seu sucesso.
Você pode, você consegue. E como eu te disse desde o início, nós atravessamos a ponte. E se nós atravessamos, você também pode atravessar. E ao término dessa travessia, se você está no protocolo, na consultoria de 12 meses, ao término dessa travessia, nós vamos queimar essa ponte. Não tem volta. É daqui para frente. Ok? Faz sentido isso para você? Faz a atividade e nós nos encontramos na próxima videoaula.